Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em qual momento vocês estão assistindo, mas sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo online do nosso curso. Eu sou a instrutora Georgia Rocha, sou engenheira florestal, especialista em meio ambiente e gestão ambiental. E na nossa aula de hoje vamos falar sobre energia. Então, pessoal, tudo que existe no universo está relacionado de alguma forma com energia, tá? A energia ela está presente em tudo ao nosso redor e ela pode se manifestar de diferentes formas, né? E alguns exemplos, por exemplo, o sol, que nos fornece luz e calor, os alimentos, que nos dão energia para viver, o vento, que pode gerar eletricidade, ou, por exemplo, até mesmo a gasolina que faz o carro se mover. Então, esses são apenas alguns exemplos de como usamos e sentimos, né, percebemos a energia no nosso dia a dia. E existem várias maneiras de explicar a energia e existem vários tipos de energia. Mas as três principais formas de energia são a energia cinética, que está ligada ao movimento, né, como quando uma bola rola ou um carro anda. A energia potencial, que é a energia que um objeto tem por causa de sua posição ou de alguma força que age sobre ele, né, como um objeto no alto que pode cair, e a energia de massa, que é a relação entre a massa e a energia de um corpo. E essa energia de massa, ela foi descoberta pelo Einstein, tá? Na famosa fórmula física de E é igual a m vezes c ao quadrado. Ou seja, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz, que é o c ao quadrado. Mas o mais importante para a gente, né, no nosso cotidiano, é reconhecer as formas mais comuns de energia, por exemplo, a eletricidade, a energia eólica que vem do vento, né, a energia química dos alimentos, das pilhas, entre outros tipos de energia, tá? E além disso, tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar, que a energia, ela nunca desaparece. Ela pode mudar de uma forma para outra, como por exemplo a energia do vento virando eletricidade, mas a quantidade total de energia ela vai permanecer a mesma. Isso quer dizer que em qualquer processo a energia apenas se transforma, ela não se perde. E aí, falando um pouco, né, de história para a gente entender o processo, a gente tem que a partir da Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII, o mundo ele passou por uma grande transformação no jeito de produzir bens e de gerar riqueza, tá? Porque antes disso, a maioria das atividades dependia da força dos seres humanos ou, por exemplo, dos animais, tá? Como bois puxando arados, né? Ou pessoas trabalhando em oficinas ou qualquer coisa de forma manual. E aí, com o surgimento da fábrica e das máquinas movidas a vapor, que foram criadas durante a Revolução Industrial, foi preciso buscar novas fontes de energia que fossem mais potentes e eficientes do que a força física do ser humano ou de um animal. E aí, nesse período, o carvão ele se tornou a principal fonte de energia, porque ele alimentava as máquinas a vapor que faziam funcionar os trens, os navios e as fábricas, e isso marcou o começo da substituição das fontes tradicionais de energia, como a lenha, por fontes fósseis, né, mais concentradas e capazes de gerar muito mais força. E a Revolução Industrial fez com que a demanda por energia aumentasse muito, né, já que a produção em larga escala, novas tecnologias exigiam mais potência para poder movimentar os equipamentos e também para poder transportar os produtos. E aí, com o passar do tempo, as novas revoluções tecnológicas das últimas décadas, né, trouxeram outras fontes energéticas, como, por exemplo, petróleo, o gás natural e energia elétrica. E mais recentemente, né, fontes renováveis, como energia solar, eólica. Tudo isso a gente vai ver com mais detalhes ao longo da aula, tá? E tudo isso, né, todas essas novas fontes elas vieram para acompanhar o crescimento da população, da produção industrial e das atividades econômicas, né, em geral. E hoje a busca é por fontes que, além de eficazes, sejam menos poluentes, que ajudem a reduzir os impactos ambientais, né, causado pelo esse uso intensivo dos combustíveis fósseis e tudo isso a gente vai ver com mais detalhe. E aí eu trouxe essas três fotinhos aqui, que são interessantes, né? Aqui a gente vê um boi, aqui a gente vê aqueles roda-moinhos.
né? E aqui embaixo já algo mais avançado, né? Mais tecnológico. E aí, pessoal, a gente tem diversas fontes de energia que elas podem ser classificadas. Então, as principais que a gente tem são os recursos energéticos não renováveis. O que que isso significa, tá? É que uma vez esse recurso utilizado, eles não podem ser recuperados espontaneamente ou até mesmo com a intervenção do homem não tem como recuperar. E um exemplo é o petróleo, carvão mineral, o gás natural, o urânio e alguns outros. E os recursos energéticos renováveis são aqueles que eles vão conseguir se regenerar ou espontaneamente ou através de alguma intervenção adequada do ser humano. E o exemplo, né, a questão do vento, da água, da biomassa e tudo mais. E também a gente pode classificar de uma outra forma. A gente pode dizer que as fontes de energia elas são primárias, né, que são aquelas que elas são encontradas diretamente na natureza e que ainda não passaram por nenhum processo de transformação industrial. Elas são utilizadas como fonte de matéria-prima para a produção de outras fontes de energia. E aí a gente tem a água, o petróleo, né, os minerais radioativos, e a cana-de-açúcar, por exemplo. Já quando a gente fala sobre fontes de energia secundária são obtidas a partir da transformação de fontes primárias. Então, em geral, são as formas que chegam até os consumidores, né, para utilização nos diversos setores da sociedade, como, por exemplo, eletricidade, gasolina, álcool e o diesel, né? E tem mais um termo importante que vale ressaltar, né, agora no início da aula, que é quando a gente fala de combustível fóssil, tá? Provavelmente vocês já devem ter escutado isso na televisão, em algum lugar. Então, dentro do grupo de recursos energéticos não renováveis, os combustíveis fósseis, eles representam um tipo específico de recurso não renovável, tá? Eles são formados a partir da decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos, sobre condições de alta pressão e temperatura no subsolo. Então, entre os principais exemplos de combustíveis fósseis, está o petróleo, carvão mineral e o gás natural. No entanto, pessoal, é importante destacar que nem todo recurso não renovável é considerado um combustível fóssil, beleza? Os minerais radioativos, por exemplo, como o urânio, utilizado na geração de energia nuclear, eles são recursos não renováveis, mas eles não se enquadram nessa categoria de combustível fóssil. E aí, agora a gente vai entrar no detalhamento de cada tipo de energia. Começando, né, eu acho que é uma das mais queridas, mais populares, a energia solar, tá? Que é uma das fontes mais limpas e abundantes disponíveis que a gente tem no mundo, né? No Brasil, o grande destaque está no enorme potencial que a gente tem para aproveitar a luz do sol, principalmente na região do Nordeste, né? Lá na Bahia, no Piauí, no Ceará, onde a radiação solar ela é intensa durante praticamente o ano inteiro, né? Isso vai favorecer tanto grandes usinas solares quanto instalações melhores, como melhores não, perdão, menores, como painéis, né, em casas e empresas. E esse tipo de energia é produzido por meio de painéis fotovoltaicos que eles transformam a luz do sol em eletricidade. Então, é uma fonte renovável que ajuda a diminuir a dependência de combustíveis fósseis e a emissão de gases poluentes. Então, além disso, a sua instalação em áreas urbanas e rurais, ela pode contribuir para a geração de emprego e renda, né? Tem muitas empresas novas aparecendo aí de energia solar. E apesar das diversas vantagens, né, a energia solar ela tem o desafio da variação na produção, porque ela vai depender do clima e do ciclo, né, de dia e da noite. Então, por isso, investimentos em tecnologias de armazenamento, como baterias, elas são fundamentais para garantir o fornecimento constante dessa energia. E no contexto do Brasil, o país ele vem avançando rapidamente nessa área, tá? Muitos projetos estão sendo implantados com o apoio de políticas públicas, linha de crédito para incentivo, e a tendência é que a energia solar ocupe uma parte cada vez maior na matriz energética do Brasil.
E aí a gente tem também a energia eólica, que ela é produzida a partir da força dos ventos que movimentam as turbinas e aí geram eletricidade de forma limpa e renovável, né? O Brasil ele tem um dos melhores ventos do mundo para a geração dessa energia específica, né, com destaque para o litoral do Nordeste, né, o Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará. Então, nessas regiões, o vento ele sopra com intensidade e regularidade, o que garante uma boa eficiência desses parques eólicos, tá? Esse é um tipo de energia que vem também crescendo muito no país, nos últimos anos, que além de não emitir poluentes na geração, as usinas eólicas elas ocupam áreas que podem ser usadas para outras atividades, como agricultura, pecuária, que é uma vantagem, né, em relação a outras fontes. Por outro lado, a energia eólica também depende das condições naturais. Então, quando o vento diminui, a produção de energia cai, por isso é importante combinar com outras fontes, né, para manter esse fornecimento constante. E o outro ponto é o impacto visual, o barulho das turbinas, que tem muitas comunidades próximas que fazem essa crítica, tá? Do barulho das turbinas. Tem a questão também das aves, né? Dessa fauna. E aí, esses são alguns pontos negativos, tá? Mas no geral, a energia eólica ela tem ajudado o Brasil a diversificar as suas fontes e esse setor ele continua em expansão. A gente tem também a questão da hidroelétrica, tá? Então, a energia hidrelétrica é a principal fonte de eletricidade no Brasil atualmente e aproveita a força das águas dos rios para gerar energia. No nosso país, né, a gente tem grande potencial para esse tipo de geração por conta da geografia rica em rios e bacias hidrográficas. E a gente tem duas usinas famosas, né, que é a usina de Itaipu, no Paraná, e a usina de Belo Monte, no Pará. E esse tipo de energia é renovável, tem um custo de operação relativamente baixo depois, né, que a usina é construída. E a hidrelétrica, ela pode ajudar a regular, né, o fluxo dos rios, a armazenagem de água, né? Pode ser útil em períodos de seca, mas, como tudo tem seu lado, né, negativo, a construção dessas grandes usinas, ela pode trazer impactos ambientais e sociais gigantes, como alagamento de áreas extensas, mudanças no ecossistema local, deslocamento de comunidades ribeirinhas, indígenas, caiçaras. Além disso, em períodos de estiagem prolongada, a produção de eletricidade ela vai ser comprometida, né? E aí tem uma questão pessoal específica com a usina de Belo Monte. Teve várias polêmicas envolvidas, tá? Aqui a fofoca, que eu sei que vocês gostam de fofoca. Essa usina é uma das maiores obras de geração de energia do Brasil e do mundo, tá? Ela começou a ser construída lá em 2011, no Rio Xingu, no estado do Pará, e entrou em operação a partir de 2016. E essa ideia de fazer uma hidrelétrica naquela região já existia lá desde os anos de 1970, durante a ditadura militar, como parte de um plano de gerar mais energia para o desenvolvimento do país. E aí, a princípio, a justificativa para a obra era o aumento da demanda por eletricidade no Brasil, especialmente para atender o crescimento das cidades e da indústria. E aí, Belo Monte foi planejada para ser a segunda maior usina hidrelétrica 100% brasileira, né, atrás apenas de Itaipu, que o Brasil divide com o Paraguai, tá? Então, a construção de Belo Monte, ela gerou muita polêmica, muito protesto, tá? Isso porque a região escolhida lá no Pará, ela fica no coração da Amazônia. E é lá de diversas comunidades indígenas, ribeirinhas, além de abrigar uma enorme biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna, tá? Então, um dos momentos mais marcantes dessa discussão foi a campanha feita em 2011 por artistas famosos do Brasil. Então, teve vários atores, cantores, né? Entre elas a Juliana Paz, a Dira Paz, e eles participaram de um vídeo chamado Movimento Gota d'Água, onde eles pediam que o governo repensasse a construção da usina e mostravam os riscos ambientais e sociais que ela podia causar. Então a campanha ela teve grande repercussão na internet, nas redes sociais, ganhou apoio de grande parte da população e acabou colocando o assunto em debate nacional.
tá? No entanto, também recebeu críticas de quem defendia a obra, obviamente. E aí eu vou colocar esse vídeo aqui pra gente assistir junto. Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que que eu tenho a ver com isso? Bom, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho a respeitar o próximo. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará. Olha só, se não fizer a hidrelétrica de Belo Monte, não vai ter energia. Se não tiver energia, como é que eu vou ver televisão para assistir minha novela? Gente, não dá pra ficar sem luz. Eu sou a pessoa mais conectada. Deus me livre com essa energia. Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem. Ai, tudo. A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Do mundo. Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir, de fato, um terço da sua capacidade? Peraí, como assim? Só um terço? Porque durante 8 meses do ano, aquela região praticamente seca. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar então, né? Eu pesquisei, vai olhar. Pesquisei. E vai custar 30 bilhões. 30 quanto? 30 bilhões. 30 bilhões? 30 bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você. O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto. Faz as contas. Realiza. São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso. O meu, o seu dinheiro para uma obra dessa proporção e ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada está acontecendo. Só que abaixo da barragem, o rio banha o Parque Nacional do Xingu. A usina de Belo Monte vai alagar, inundar, destruir 640 quilômetros quadrados de floresta amazônica. De onde tiraram essa ideia de que hidrelétrica é energia limpa? Peraí. Hidrelétrica é energia limpa. É muito melhor do que usina nuclear ou energia a carvão. Seria energia limpa se fosse no deserto. Mas na floresta? Nós temos a maior floresta do mundo. Uma pergunta. Como é que se resolve a questão energética do Brasil? É possível criar outras alternativas para se gerar energia. Energia eólica, energia solar. Esta é a primeira de dezenas de hidrelétricas que o governo pretende construir na Amazônia nos próximos 20 anos. Para onde vão ser levados os ribeirinhos e os índios? Não, quem se importa se os índios não vão ter onde morar? Ó, a gente aloja os ribeirinhos numa periferia e os peixinhos a gente aloja no aquário. Pronto, resolvido. Pra mim, índio quer morar na cidade. Toma antibiótico. Educação, conforto. Índio. Você tem índio, ainda tem índio? Será que os índios são ouvidos? É muita pergunta sem resposta. Se a construção da hidrelétrica de Belo Monte se mostrar um equívoco, é um caminho sem volta. Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil. Sabe aquela sensação que você tem de se arrepender de alguma coisa que você não fez? Porque a gente diz que não se arrepende, mas depois a gente se arrepende. Nesse momento, em todo o mundo, milhares de pessoas estão indo para as ruas protestar e mudar o seu destino. Entre nessa corrente. Vamos fazer alguma coisa pelo Brasil. Entra nesse site. Lá você vai encontrar uma petição para você assinar e vários links com as respostas das suas perguntas. Vocês entendem que se a gente conseguir uma enorme quantidade de assinaturas, a gente pode parar essa obra? Leia a petição e assine. A gente vai mandar para o Congresso, para presidente Dilma Rousseff. Tá, peraí. Se você tá me ouvindo, é porque você tá conectado. Então vai lá. Assina agora, eu espero. É apenas um clique. Nada de deixar para depois. Toma seu tempo. Vou tirar o sutiã aqui para ficar mais à vontade. E aí? Ainda tô aqui. Tô esperando. Eu não sou o DiCaprio, mas... Assina. Se você, assim como eu, já assinou, é só passar esse link para mais 10 amigos. Você passa para eles. Não tem 10 amigos? Ah, você deve ter 10 amigos. Hoje em dia com o Facebook todo mundo tem, sei lá, mais de milhões de amigos. Aí, Trending Topic, que tal? Assim criamos uma onda. Uma onda de conscientização. Ainda há tempo. Passa essa mensagem adiante. Presidente Dilma, nós não queremos que no futuro, ao estudarem a história do país, vejam que tivemos a oportunidade de deixar um lugar mais saudável, justo e responsável e nada fizemos. Pense no Brasil em que seu neto vai crescer. Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá?
E aí, né, o que que aconteceu? Apesar das campanhas de protesto, dessa grande mobilização, tanto da sociedade civil quanto desses artistas, né, tanto da comunidade indígena também e dos ambientalistas, a usina de Belo Monte ela foi construída porque o governo brasileiro ele considerava a obra estratégica para o país, né? E na época o Brasil vinha registrando um forte crescimento econômico, havia um grande receio de que o sistema elétrico nacional não desse conta dessa crescente demanda por energia, né? Principalmente das cidades, da indústria. E aí, Belo Monte foi visto como uma forma de garantir mais eletricidade a um custo mais baixo, né, já que a energia hidrelétrica é mais barata em comparação a outras fontes, né, como termoelétricas ou a gás. E além disso, o projeto já estava incluído no Planejamento Energético Nacional há décadas e tinha o apoio de grandes empreiteiras, né, grandes empresas do setor elétrico que viam na obra uma oportunidade de negócio, tá? Então, o governo ele também alegava que a obra geraria emprego, traria infraestrutura, né, e ajudaria a integrar a Amazônia ao restante do país. E aí os impactos ambientais de Belo Monte, eles foram e ainda são motivos de preocupação. Então, para viabilizar a usina, foi necessário desviar o curso do rio Xingu em alguns trechos e alargar grandes áreas, afetando diretamente os ecossistemas locais, né, a vida dos peixes, dos outros animais. E estima-se que cerca de 500 quilômetros quadrados foram alagados, o que também forçou o deslocamento de milhares de pessoas que viviam na região. E outro impacto apontado também por alguns especialistas é essa alteração do regime natural do rio, que prejudicou as atividades tradicionais, como a pesca, e ameaça a cultura dos povos indígenas e ribeirinhos, ou seja, tudo que já estava previsto realmente aconteceu. E aí eu trouxe também outro vídeo sobre esse assunto para a gente dar uma olhadinha. A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Será que os índios são ouvidos? Distante de Altamira, aproximadamente 10 mil indígenas de 11 grupos étnicos diferentes vivem ao longo do rio Xingu e dependem dele. As primeiras aldeias Arara e Juruna ficam a apenas 10 quilômetros da jusante da barragem principal que atravessa o rio Xingu. O fluxo de água do rio Xingu, na Volta Grande, foi drasticamente reduzido, porque a maior parte do rio agora está redirecionada por um canal artificial, que alimenta o principal reservatório do projeto. Mas o fluxo de água na Volta Grande pode aumentar em surtos. Isso acontece quando o reservatório fica cheio demais e a operadora libera água pelos vertedouros. Os picos são tão violentos e tão imprevisíveis que as crianças estão proibidas de brincar na água ou perto da margem do rio. O rio seca e enche todo instante e a gente fica sem entender o porquê, né, dessa forma que está acontecendo. Porque o que passaram para nós quando estava fazendo os estudos não era dessa forma, né? Ia ser liberado uma quantidade de água, aquele nível de água, mas não ia ser assim, igual maré, né? Aqui o Rio Xingu não tem maré. Só que a maré ela tem um horário para subir, e aqui o Rio Xingu não, é todo instante. Desde a Constituição de 1988, os índios têm os mesmos direitos e deveres de todo e qualquer brasileiro. Então, pessoal, é isso, né? É uma coisa, são impactos que já estavam anunciados, tá? Então, eu trouxe esses dois vídeos, ambos de Belo Monte, sobre esse movimento, né, Gota d'Água. E o link desses dois vídeos, né, vou colocar aqui na descrição dessa aula, tá bom? Caso alguém queira compartilhar ou pesquisar mais sobre o assunto, né? Mas vamos lá. Continuando com a nossa aula, a gente tem a questão da energia de biomassa, né? Então, a biomassa é uma fonte de energia que vai utilizar matéria orgânica, como o bagaço da cana-de-açúcar, casca de arroz, resíduos florestais, né? E outros restos agrícolas para poder gerar calor ou eletricidade. No Brasil, tem grande destaque, né, a energia de biomassa no Centro-Sul, especialmente em São Paulo e em Minas Gerais, porque lá a gente tem uma forte produção agrícola. E uma das principais vantagens da biomassa é que ela aproveita resíduos que iam ser descartados, né, transformando o lixo em energia.
E além disso, como o carbono emitido na queima da biomassa já faz parte do ciclo do carbono da planta, essa fonte ela tem um impacto menor na questão das mudanças climáticas em comparação com outros combustíveis, tá? E por outro lado, é preciso ter uma atenção para que o uso dessa biomassa não incentive o desmatamento ou a substituição de florestas nativas por plantações para fins energéticos, por exemplo, tá? Então, o transporte da matéria-prima, ele também pode gerar custos e emissões, dependendo da distância até as usinas, né? A biomassa ela apresenta também mais uma alternativa importante para complementar outras fontes renováveis no Brasil para ajudar nessa questão da diversificação, perdão, da matriz energética e na gestão de resíduos. E tem uma coisa que é relativamente nova também, que é a questão do hidrogênio verde, que é um tipo de hidrogênio produzido a partir de fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, tá? Sem gerar emissões de gases do efeito estufa no processo. E aí o hidrogênio, de forma geral, ele é um elemento químico muito abundante no universo, mas na Terra ele não é encontrado de forma isolada na natureza, tá? Sempre está ligado a outros elementos, como por exemplo a gente tem a água, que é H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, tá? E aí para obter o hidrogênio, que a gente pode usar como fonte de energia, a gente precisa separar desses outros elementos. Tá? O que define se esse hidrogênio ele vai ser verde, cinza ou azul é o tipo de fonte e o processo usado para essa separação. Então, no caso do hidrogênio verde, essa separação ela acontece por meio de um processo chamado eletrólise da água, tá? Então, nesse processo, uma corrente elétrica é usada para quebrar a molécula de água em hidrogênio e oxigênio. Então, quando essa eletricidade ela vem de fontes renováveis, como painéis solares ou turbinas eólicas, o hidrogênio produzido ele não gera poluição e não contribui para o aquecimento global, né, para as mudanças climáticas. Por isso ele recebe o nome de verde. E ele é considerado uma solução promissora na transição energética, porque ele pode substituir combustíveis fósseis em atividades difíceis de eletrificar, como na indústria como na indústria pesada, né, da siderurgia, na química, no transporte marítimo, em aviões, também pode ser utilizado, além de também poder ser utilizado para armazenar energia em grande escala, tá? Isso porque o hidrogênio ele pode ser convertido em eletricidade ou calor quando necessário, e ele funciona como espécie de bateria química. Embora seja uma tecnologia, né, muito interessante para o futuro sustentável, o hidrogênio verde ainda enfrenta alguns desafios, com o custo elevado da produção, a necessidade da infraestrutura adequada, tanto para a questão de armazenamento quanto transporte, e também para a questão de regularização, licenciamento ambiental, né? Tá tudo ainda sendo descoberto, tá? E aí, além da questão do hidrogênio verde, a gente tem a energia nuclear, tá? Ela é gerada a partir da fissão dos átomos de urânio, que é um mineral que libera grande quantidade de calor quando ele é dividido, e esse calor ele é usado para aquecer a água e produzir vapor. Esse vapor vai movimentar turbinas e vai gerar eletricidade. Então, no Brasil, a energia nuclear apresenta uma parte pequena da matriz energética, mas ela acaba sendo estratégica para garantir o fornecimento contínuo de energia. E atualmente, as usinas nucleares em operação no país, elas estão localizadas lá em Angra dos Reis, tá? Aqui no Rio de Janeiro. E uma das principais vantagens da energia nuclear é que ela não emite gases do efeito estufa durante a geração de eletricidade, né? O que torna uma opção de fonte de energia interessante do ponto de vista ambiental no combate à crise climática. E essas usinas nucleares, elas também produzem energia de forma constante e independente do clima ou da hora do dia, né, em comparação a outras fontes, e isso ajuda a equilibrar o sistema elétrico nacional. Mas, como tudo também tem, né, o seu lado ruim, essa energia nuclear ela traz desafios importantes, tá? O principal deles é a questão do lixo atômico, né? Ou seja, os resíduos radioativos gerados nesse processo. Eles precisam ser armazenados
com segurança por milhares de anos. E além disso, embora sejam raros, acidentes nucleares, como o famoso acidente de Chernobyl, né, deixaram o mundo em alerta para os riscos que esse tipo de tecnologia pode oferecer. Então, no Brasil, tem um debate sobre a expansão da energia nuclear que gera opiniões muito divididas. Então, enquanto alguns defendem o investimento como forma de garantir mais estabilidade e reduzir a emissão de carbono, outros apontam os altos custos e os riscos envolvidos, né, como motivos para priorizar outros tipos de fontes, como, por exemplo, a energia solar e a energia eólica. E aí, pessoal, o petróleo, ele é uma das principais fontes de energia do mundo. E ele também tem grande peso na matriz energética do Brasil, tá? E no Brasil ele é extraído principalmente nas regiões costeiras, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, além do pré-sal, que representam uma das maiores reservas já descobertas. O petróleo, ele é usado para produzir combustíveis como gasolina, diesel, querosene, gás de cozinha, além de servir como matéria-prima para a indústria química e petroquímica. Então, ele é um recurso que ele é estratégico, movimenta a economia, gera empregos, né? Inclusive, meus alunos sabem, meu marido trabalha embarcado, trabalha no navio de perfuração de petróleo, mas o petróleo, ele também é problemático, porque ele é um combustível fóssil e a sua queima, ela vai liberar grandes quantidades de dióxido de carbono que, né, é um gás que contribui para o aquecimento global. Então, além disso, há grandes riscos ambientais ligados à exploração, como a questão dos vazamentos, né, que podem causar sérios danos à biodiversidade marinha. E aí o Brasil, né, tem um desafio que é reduzir essa dependência do petróleo ao longo do tempo, né, investir cada vez em fontes de energia mais limpa e renovável como parte da transição energética necessária para conter as mudanças climáticas. E aí eu falei, estou falando dois termos aqui que eu vou me aprofundar também daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Que é transição energética e matriz energética. O nome já dá uma dica, mas eu vou detalhar e explicar daqui a pouquinho melhor para vocês. E a gente também tem o carvão mineral, que ele é uma fonte de energia não renovável, é usado no Brasil principalmente para gerar eletricidade em termoelétricas na indústria, como na produção do aço. E a sua extração e uso, elas se concentram mais no sul do país, tá? Em estados como lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, onde estão as principais jazidas brasileiras. E esse tipo de energia tem o benefício de garantir um fornecimento constante, já que as termoelétricas podem funcionar, né, independente das condições do clima. Além disso, essas usinas, né, a carvão, elas ajudam a manter o sistema elétrico em momentos de pouca geração hidrelétrica, como, por exemplo, em períodos de seca. Mas o carvão mineral, ele é um dos combustíveis que mais poluem o meio ambiente, tá? A sua queima libera grandes quantidades de gases do efeito estufa, como principalmente o dióxido de carbono, né, o CO2, além de outros poluentes que prejudicam a qualidade do ar e a saúde das pessoas. E por isso, o mundo todo ele vem buscando reduzir o uso de carvão mineral e substituir por fontes mais limpas e renováveis, tá? No Brasil, o uso do carvão na geração de eletricidade representa uma pequena parte da matriz, mas ainda tem a sua importância em algumas regiões. E aí, falando, né, sobre matriz energética, é o conjunto de fontes de energia utilizadas por um país ou uma região, né, para gerar e suprir as suas necessidades de eletricidade, calor e combustível. Então, a matriz energética ela vai incluir fontes renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica, biomassa e as fontes não renováveis que a gente está falando aqui, né? Como petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear. Então, a composição da matriz energética varia de acordo com os recursos disponíveis, as tecnologias empregadas, as políticas energéticas adotadas. E no Brasil, por exemplo, predominam as fontes renováveis, tá? Com destaque para a energia hidrelétrica.
Então, a escolha e o equilíbrio da matriz energética são fundamentais para garantir a segurança no fornecimento de energia, reduzir custos e minimizar impactos ambientais. Então, uma matriz mais limpa e diversificada contribui para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa e maior sustentabilidade. Então, por isso, muitos países buscam ampliar o uso de fontes renováveis e investir em tecnologias mais eficientes e menos poluentes. E eu trouxe aqui essa imagem que ela foi retirada do relatório Síntese 2025 da empresa de pesquisa energética, que ela mostra como foi dividida a oferta de energia no Brasil em 2024. Tá? Então, ela separa as fontes em dois tipos, que a gente conheceu já nessa aula, os renováveis e os não renováveis. Tá? E as fontes renováveis fornecem metade da energia do país, 50%. Né? As principais foram biomassa da cana 16,7%, hidráulica, 11,6%, lenha e carvão vegetal, 8,5%, tá? E outras renováveis, 8,1%, eólica, 2,9% e solar, 2,2%. Já as fontes não renováveis também representam 50% da energia, tá? As maiores fontes foram petróleo e derivados, 34%, gás natural, 9,6%, carvão mineral, 4,5%, o urânio usado nas usinas nucleares, 1,3%, e outras fontes não renováveis, 0,6%, tá? Isso mostra que o Brasil já consegue, né, metade da sua energia de fontes mais limpas, mas ainda depende muito do petróleo e gás. Já essa outra imagem aqui, né? Todas essas imagens eu tirei também do mesmo relatório, que é o relatório Síntese 2025 da empresa de pesquisa energética, que tem como ano base o ano anterior, né? Que no caso, 2024. Então, essa imagem aqui, ela mostra como a energia foi consumida no Brasil em 2024. Então, os maiores consumidores foram os transportes, com 33,2% do total, e as indústrias, com 31,7%. Então, juntos, eles usaram cerca de 65% da energia total do país. Isso que significa que carros, caminhões, aviões, fábricas são os que mais precisam de energia para funcionar. Já as residências, né, as casas, os apartamentos, consumiram 10,8%. Tá? Então, o setor energético, que inclui as próprias usinas e sistemas que produzem e distribuem energia, ficou com 8,5%. A agropecuária usou 5% e os serviços, como por exemplo comércios, hospitais, escolas, consumiram 5,3%. E tem também um pequeno uso de energia para outras finalidades, chamado de uso não energético, que representou 5,5%. Então, no total, o consumo de energia do país aumentou 1,9% em 2024, quando a gente está comparando com 2023. Já para o setor industrial, a gente tem essa ilustração aqui que mostra como a indústria brasileira usou energia em 2024. Então, o consumo total da indústria cresceu 1,4% em relação a 2023, chegando a 91,4 mTep, né? O destaque é que 64,4% da energia usada na indústria veio de fontes renováveis, como eletricidade, né, gerada de forma limpa e biomassa, tá? E esse MTEP, ele significa milhão de toneladas equivalentes de petróleo. É uma unidade de medida que ela é usada para expressar quantidades de energia em diferentes fontes, né? Isso convertido para o equivalente energético de 1 tonelada de petróleo. E aí, pessoal, as principais fontes foram eletricidade, 22%, bagaço da cana, 21,3%, carvão mineral, 19,9%, gás natural, 9,4%, lenha, 8,8%, licor preto, 9%, carvão vegetal, 4%, óleo combustível, 1,3% e outras fontes, 12,3%. Tá? Então, o bagaço de cana, ele teve grande peso por causa da indústria de alimentos e bebidas, tá? Principalmente açúcar.
E o licor preto aumentou porque cresceu a produção de celulose, tá? E para o setor de transportes, a gente tem que o consumo de energia no setor de transportes em 2024 cresceu 2,7% em relação a 2023, tá? E esse aumento ele foi impulsionado principalmente pelo, perdão, gente, eu não passei o slide aqui, o setor de transporte, né? Esse aumento ele foi impulsionado principalmente pelo maior uso do biodiesel e de 19,3% e etanol hidratado, que teve 30,1%. Tá? Como resultado, teve essa renovabilidade da matriz energética do setor, que subiu para 25,7%. Entre as fontes utilizadas no transporte em 2024, a gente vai destacar, né, o óleo diesel, 42,5%, a gasolina, 26%, etanol, 19,4%, o QAV, que é o querosene de variação, perdão, querosene de aviação, tá? 3,5%, o gás natural 1% e outras fontes também 1%. E aí o aumento do uso do etanol, né, ocorreu pela maior competitividade em relação à gasolina, tá? Além do crescimento da produção do etanol, que é proveniente do milho. Já para o setor residencial em 2024, né, o consumo de energia no Brasil apresentou um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, alcançando 31,0 mTep, né, frente aos 30,1 mTep registrados em 2023, né? Lembrando que eu já expliquei que QMTEP, que significa milhão de toneladas equivalentes de petróleo, tá? E esse aumento, ele reflete o contínuo avanço do setor residencial no uso de energia, né? Acompanhado por mudanças graduais no perfil das fontes energéticas são utilizados pelas famílias brasileiras. E a eletricidade, né, manteve-se como a principal fonte de energia nas residências, sendo responsável por 50,8% do consumo em 2024, acima dos 48,4% de 2023. Então, essa fonte é amplamente utilizada para iluminação, refrigeração de ambientes, né, funcionamento de eletrodomésticos. Já a lenha, né, que historicamente teve grande participação no setor residencial, continuou sua trajetória de queda, passando de 25% em 2023 para 22,9% em 2024. Isso é reflexo, né, das transformações no padrão de consumo e do maior acesso a outras fontes. E aí a gente tem também o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o famoso gás de cozinha, que ele é usado principalmente na cocção de alimentos, né? Representou 20,7% do consumo residencial em 2024. Um leve recuo em relação a 2023, que teve 21,1%. E aí o gás natural manteve a sua participação estável, né, em 1,5%, mas ele se destaca como uma fonte que vem substituindo gradualmente a lenha, conforme, né, avança a malha de distribuição nos centros urbanos. E aí outras fontes, como a energia solar térmica, tiveram um ligeiro crescimento, sinalizando um aumento de interesses por soluções mais sustentáveis dentro das residências familiares, tá? Então, de forma geral, o consumo residencial ele mostrou uma tendência de maior eletrificação e diversificação das fontes energéticas, acompanhando toda essa evolução da tecnologia, do fortalecimento das políticas de eficiência energética. E agora, pessoal, falando um pouco de energia e impactos ambientais, tá? Que a gente já viu um pouquinho como funciona desde o início da aula, vou te dar um foco maior é que a questão da queima dos combustíveis fósseis, né, como o petróleo, o carvão, o gás natural, foi o principal motor do desenvolvimento industrial e econômico do mundo ao longo dos últimos séculos. Então, esses combustíveis alimentaram, né, fábricas, veículos, casas e cidades. Mas esse avanço ele teve um preço alto para o meio ambiente, porque quando queimamos esses combustíveis para gerar energia, a gente libera
gases poluentes na atmosfera, como que eu já mencionei aqui para vocês, o dióxido de carbono, né, o CO2, que é o principal responsável pelo efeito estufa e toda essa crise climática que a gente está enfrentando, né, de uma forma global. Então, esses gases, eles formam uma espécie de cobertor ao redor do planeta que prende o calor e faz a temperatura média da Terra aumentar. E isso já está causando muitos problemas. A gente tem visto o aumento do nível do mar, né, ondas de calor, seca, enchentes, mais tempestades mais fortes. Isso tudo acarreta também a questão da perda da biodiversidade, né, tanto da flora quanto da fauna. E além disso, a poluição do ar, que é vinda da queima desses combustíveis, ela também provoca doenças respiratórias e cardíacas, afetando também a saúde dos seres humanos. E aí, por conta disso, nas últimas décadas, o mundo ele começou a buscar soluções, né? Uma das mais importantes é trocar sempre que possível os combustíveis fósseis por energia, né, limpa e renovável, tá? E essas fontes, elas geram eletricidade sem liberar gases que causam o aquecimento global, né? Então, sem poluir também o ar. E aí a gente tem o Acordo de Paris, que ele foi assinado lá em 2015 por quase todos os países do mundo, tá? Isso marcou um compromisso coletivo de trabalhar para limitar o aumento da temperatura da Terra a menos de 2 graus Celsius, de preferência até 1,5 graus Celsius, né? Acima dos níveis de antigamente, antes da era industrial. E aí, para alcançar esse objetivo, é preciso fazer o que a gente chama de transição energética. E aí, né, o que que é essa transição energética? No caso, é a transformação, né, é o processo de transformação estrutural da matriz energética, ou seja, né, do conjunto das fontes usadas para gerar energia, que a gente também já viu aqui na aula, migrando de um sistema dependente de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão para alternativas mais limpas e de baixo carbono, especialmente as renováveis, né? Como as energias solar e energia eólica. E aí, o objetivo principal dessa transição é reduzir as emissões de gases do efeito estufa e combater as mudanças climáticas, né, em alinhamento com as metas do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a no máximo 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, como eu falei para vocês. E na prática, esse processo de transição energética, ele envolve três frentes principais: a descarbonização, que é reduzir o uso de combustível fóssil e substituir por fontes que emitam menos ou nenhum CO2, a eletrificação, que é ampliar o uso de eletricidade, especialmente gerada por fontes renováveis, para substituir diretamente o consumo de combustíveis fósseis, tá? Como acontece com a questão dos veículos elétricos. E a eficiência energética, que gasta menos energia para realizar as mesmas atividades, por meio de tecnologias mais eficientes e melhores práticas. E aí a adoção dessas medidas não é nada simples, né? Todos continuamos bastante dependentes de produtos derivados do petróleo, desde a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, até diversos produtos industriais e até mesmo farmacêuticos. Então, mesmo em cenários otimistas, né, na Agência Internacional de Energia, o petróleo ele continuará presente na matriz energética global, ainda que com um peso reduzido. E segundo essa agência, a demanda por petróleo deve atingir o pico até o final, né, dos anos 2020 e depois deve iniciar uma leve queda. Então, isso a gente vai estar observando aí ao longo dos anos. Então, mesmo assim, os fósseis eles poderão continuar representando mais da metade da energia global até 2050, se as políticas atuais forem mantidas. Então, a previsão é essa mudança nessas políticas energéticas. E aí, entre os desafios, né, entre os desafios da transição energética, a gente tem a segurança energética, que é a garantir o suprimento confiável e a preços acessíveis enquanto mudamos a infraestrutura,
a viabilidade econômica, né, que gera energia limpa, exige altos investimentos iniciais que ainda não são igualmente acessíveis a todos, a infraestrutura necessária, porque tem que modernizar as redes elétricas, e a equidade social, né, ou transação justa, além da questão de redução de custos, geração de empregos verdes e melhoria da saúde pública, que aí já se enquadram na parte de oportunidades, tá? Então, para atingir um sistema global alinhado com emissões e líquidas, né, zero até 2050, que é o objetivo, como aponta vários cenários projetados, é necessário a gente acelerar drasticamente o investimento em energias limpas, eficientes, né, tecnologias de baixo carbono. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês, né, é que em resumo, a transição energética ela significa mudar de um mundo que depende do petróleo para um mundo novo onde a eletricidade é gerada principalmente por fontes naturais, tá? Tudo isso com o objetivo de frear o aquecimento global, da gente respirar um ar mais limpo e a gente ter uma energia mais segura e justa. E assim eu vou finalizar a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessem em pesquisar mais sobre o assunto. E até a próxima aula!